Você já se perguntou quem eram as mulheres que teciam o véu mais sagrado da história? Aquele que separava o Santo dos Santos no Templo de Jerusalém? Olá! Hoje eu vou revelar um segredo fascinante sobre essas mulheres misteriosas que poucos conhecem. Em alguns minutos, vou compartilhar com vocês uma descoberta surpreendente sobre o papel dessas tecelãs que mudará completamente sua visão sobre a história bíblica. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde cada fio dessa história nos conecta com um passado rico em significado e poder feminino. E atenção! No meio deste vídeo, vou revelar um fato histórico documentado que comprova como essas mulheres influenciaram diretamente um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Se você conhece alguém que ama a história bíblica ou se interessa pelo papel das mulheres na religião, compartilhe este vídeo agora mesmo. Esta é uma história que precisa ser contada e conhecida por todos. Vamos mergulhar nesse mistério juntos? As tecelãs do véu do templo eram mais do que simples artesãs. Elas representavam um papel fundamental na cultura religiosa e social de sua época. Suas origens remontam a tradições antigas, onde a tecelagem era um ato de devoção, transmitindo através das gerações não apenas habilidades manuais, mas também ensinamentos de fé e espiritualidade. Cada véu produzido carregava consigo as esperanças, medos e orações de todo um povo. A tecelagem estava profundamente entrelaçada com a religiosidade da comunidade, e essas mulheres enfrentavam desafios diários com determinação e habilidade inigualáveis. Sua história é um testemunho de resiliência, onde cada dificuldade superada se transformava em um novo padrão de beleza e significância. A atividade era também colaborativa, reforçando laços comunitários e a coesão social da época. O legado das tecelãs do véu do templo vai muito além dos tecidos que produziram. Elas nos deixaram uma herança de fé, arte e conexão humana, convidando-nos a reconhecer a importância de cada fio que compõe a tapeçaria de nossa própria existência. Através de suas histórias, somos lembrados do poder da tradição e da força do espírito comunitário. As técnicas de tecelagem das tecelãs do véu do templo eram um mistério fascinante, envolvendo uma variedade de materiais, desde fibras naturais até tingimentos especiais. Com ferramentas simples, mas eficazes, como o tear manual, elas criavam obras de arte meticulosas, onde cada movimento fazia parte de uma experiência sensorial única, como uma dança entre a artista e o material. O processo de criação era complexo e espiritual, envolvendo várias etapas desde a preparação das fibras até o acabamento final. As tecelãs transformavam matéria-prima em algo sagrado, onde cada ponto colocado era como uma oração silenciosa. O trabalho era mais do que técnico. Era uma manifestação de devoção e espiritualidade. As técnicas variavam conforme a região e tradição, com algumas tecelãs especializadas em padrões geométricos e outras em desenhos mais fluidos. Esta diversidade refletia a riqueza cultural do povo, transformando os véus em expressões artísticas que transcendiam sua função prática, criando uma mensagem que reverberava através do tempo e conectava gerações. O véu do templo carregava um profundo simbolismo, sendo muito mais que um simples tecido. Era um elemento central na prática religiosa da época. Representava a divisão entre o sagrado e o profano, atuando como uma barreira protetora do espaço sagrado que, paradoxalmente, também aproximava os fiéis da divindade. Este simbolismo estava profundamente enraizado nos rituais e cerimônias que estruturavam a vida da comunidade. A relação entre o véu e a espiritualidade era fundamental, pois ele não apenas revestia o espaço sagrado, mas servia como um lembrete constante da presença divina. Para os devotos, o véu funcionava como um portal para a contemplação e conexão com o transcendente, lembrando-os de sua própria fragilidade diante da grandeza divina. Seu impacto nas práticas religiosas era inegável, tornando-se um símbolo de devoção e reverência. As tecelãs, ao criarem esses véus, eram parte integrante do ciclo espiritual da sociedade, tecendo não apenas um objeto, mas a própria essência das crenças e tradições de seu povo. O véu do templo tornou-se assim um elo entre passado e presente,
parte de uma narrativa que continua a ressoar em nossos dias, recordando-nos constantemente da beleza e do poder do sagrado em nossas vidas. Ele era um símbolo sagrado que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, do resto do mundo. As tecelãs que o criavam não eram meras artesãs, mas guardiãs de uma tradição sagrada que exigia não apenas habilidade técnica, mas também pureza espiritual e dedicação absoluta. Cada fio era tecido com orações e devoção, criando uma obra que transcendia o material. E aqui está o fato histórico documentado que poucos conhecem. No momento da crucificação de Jesus, o véu do templo, aquele mesmo véu tecido pelas mãos dessas mulheres dedicadas, se rasgou de cima a baixo, simbolizando o fim da separação entre Deus e a humanidade. Este acontecimento, registrado nos evangelhos, demonstra como o trabalho dessas tecelãs se tornou parte central de um dos momentos mais significativos da história cristã. O legado dessas mulheres continua vivo até hoje, não apenas através dos registros históricos, mas na própria essência de como entendemos a relação entre o divino e o humano. Suas mãos habilidosas não apenas teceram um véu, elas ajudaram a tecer a própria história da fé, criando um símbolo que, mesmo em seu momento de destruição, serviu como testemunho de uma nova era na história da humanidade. A vida das tecelãs do véu do templo era marcada por uma rotina intensa e dedicada, desde o amanhecer nos pequenos ateliês, onde cada uma tinha um papel bem definido na produção. A camaradagem entre elas era evidente, formando uma comunidade unida pelo trabalho e pelas tradições passadas de geração em geração, enfrentando juntas os desafios diários, que incluíam longas jornadas de trabalho e o equilíbrio entre as obrigações do tear e as responsabilidades familiares. Além de seu trabalho artesanal, as tecelãs faziam parte de uma rede social mais ampla, interagindo com comerciantes, sacerdotes e membros da comunidade. Essas interações eram fundamentais para a sobrevivência da tradição e ofereciam oportunidades de troca e aprendizado, permitindo que elas evoluíssem suas técnicas e se adaptassem às necessidades do mercado, enquanto mantinham viva a espiritualidade em cada véu que produziam. Para estas mulheres, a tecelagem transcendia o simples ofício, sendo uma forma de devoção e expressão artística que conectava o cotidiano ao divino. Seu legado vai além da arte da tecelagem, contribuindo para a construção de uma identidade cultural que ainda ecoa nas tradições contemporâneas, ensinando às futuras gerações não apenas técnicas, mas a importância da comunidade e da espiritualidade no trabalho. O legado das tecelãs do véu do templo é uma herança que transcende o tempo, continuando a influenciar a arte têxtil até os dias atuais. Suas técnicas e processos foram fundamentais para o desenvolvimento de métodos de tecelagem que ainda são valorizados, servindo de base para muitas tradições têxteis que se diversificaram ao longo dos séculos. Além disso, sua influência se estende para além da tecelagem, com o simbolismo e a importância espiritual de seus véus ressoando na arte e na religião contemporâneas. Com o passar do tempo, suas contribuições foram reconhecidas em diferentes esferas da sociedade, através de documentos históricos, exposições de arte e publicações acadêmicas que têm ressaltado suas histórias. Essas mulheres não estavam isoladas em suas atividades, eram parte de um ecossistema cultural dinâmico, colaborando com comerciantes, artistas e líderes religiosos, o que enriqueceu suas práticas e ampliou seu alcance. O legado dessas tecelãs nos ensina sobre a importância da preservação cultural, lembrando que cada fio tecido carrega não apenas um significado individual, mas uma narrativa coletiva. Ao reconhecermos e celebrarmos essa herança, não apenas valorizamos o passado, mas também criamos espaço para que novas histórias possam ser contadas e novas tradições possam florescer, mantendo viva a conexão entre arte, espiritualidade e tradição. Quando penso nas tecelãs do véu do templo, não posso deixar de notar como suas histórias têm sido reinterpretadas na arte contemporânea. Artistas modernos estão se inspirando na tradição e no simbolismo desses véus, criando obras que não apenas homenageiam o passado, mas também questionam e atualizam seus significados.
Um exemplo são as instalações que recriam a sensação de um véu, utilizando materiais contemporâneos, como plásticos e tecidos tecnológicos. Essas obras nos fazem refletir sobre a fragilidade do véu original e o que ele representa na espiritualidade atual. Além da arte visual, a literatura também tem dado voz a essas mulheres que, por tanto tempo, foram deixadas à margem. Autores contemporâneos estão reimaginando as vidas das tecelãs, explorando suas emoções e desafios. Livros e contos que giram em torno dessas figuras históricas nos ajudam a humanizá-las, trazendo à tona suas esperanças, medos e a busca por reconhecimento. Através da narrativa, estamos redescobrindo a importância dessas mulheres não apenas como trabalhadoras, mas como portadoras de uma rica herança cultural. Nos estudos acadêmicos, a história das tecelãs está sendo revisitada com uma nova lente. Pesquisadores estão analisando como a tecelagem se entrelaça com questões de gênero, identidade e espiritualidade. Essa abordagem multidisciplinar nos ajuda a entender que o véu não é apenas um objeto, mas um símbolo carregado de significados que ainda ressoam em nossa sociedade. O que antes era visto apenas como uma técnica artesanal, agora é reconhecido como uma forma de resistência e expressão cultural. Outro aspecto interessante é a maneira como as novas gerações estão se apropriando dessa narrativa. Grupos de mulheres estão se unindo para aprender técnicas de tecelagem que foram passadas de geração em geração, revalorizando o trabalho manual e a conexão com suas ancestrais. Esse movimento de resgate cultural é uma forma de empoderamento, onde as tecelãs contemporâneas encontram inspiração nas antigas, trazendo a tradição para o século XXI de maneira significativa e relevante. Por fim, ao olharmos para a história das tecelãs do véu do templo, percebemos que sua influência se estende muito além de seu tempo. A forma como reinterpretamos suas histórias hoje nos permite conectar passado e presente, criando um diálogo que enriquece nossa compreensão sobre a espiritualidade, a arte e o papel das mulheres na sociedade. Essas reinterpretações nos lembram que a história é viva e, assim como os véus que elas criaram, continua a nos envolver e a nos inspirar. E agora prepare-se para uma revelação que vai mudar sua perspectiva sobre o poder da fé feminina. No próximo vídeo, vou compartilhar com vocês a história impressionante de outra mulher que, assim como as tecelãs do véu, transformou completamente a narrativa bíblica. Uma história tão poderosa que foi mantida nas sombras por séculos. Você não vai acreditar no impacto que ela teve na vida de Jesus. Mas antes de irmos, quero te fazer um convite especial. Compartilhe nos comentários qual parte da história das tecelãs mais tocou seu coração. Foi a dedicação delas? A força espiritual? Ou talvez o momento em que o véu se rasgou? Sua perspectiva é única e valiosa para a nossa comunidade. E tem mais. Se você se sentiu inspirado por essa história de fé e determinação, salve este vídeo nos seus favoritos. Ele será seu lembrete de que, assim como as tecelãs, você também pode tecer sua própria história de impacto e transformação. Ative o sininho e não perca o próximo episódio da série Mulheres que Mudaram a História Bíblica. Garanto que cada revelação vai te surpreender ainda mais. Até lá, que Deus te abençoe e não se esqueça, seu legado também está sendo tecido, fio por fio, todos os dias.